Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, teve um rapaz que comentou naquele meu vídeo de Apocalipse 17 sobre a grande prostituta, onde eu falei que pela probabilidade tem mais chance de ser Jerusalém, tá? Ele fez um comentário que é até válido. Eu não gosto de expor as pessoas que comentam no meu vídeo, mas só vou mostrar aqui pra vocês, ó, que esse rapaz chamado Super Carros, só pra deixar claro que eu tô respondendo ao comentário dele. Eu dei uma resposta ali muito simples, eu falei assim, então Jesus mentiu, né? Citando Lucas 16:16. Mas eu achei que isso aí seria simples demais, né? É um tema que a gente pode destrinchar melhor. Porque a mulher do Apocalipse 17, nela se encontrou o sangue dos profetas, esse versículo aqui que a gente vai analisar. Então ele entende que esses profetas que foi encontrado nela, na mulher, seriam aqueles lá que Paulo fala do dom de profecia, né? Pessoas que tinham o dom de profetizar. Então é isso que a gente vai analisar, tá? Aí eu vou colocar no título do vídeo a palavra mulher, porque aquele meu vídeo até hoje está com a monetização limitada, só por causa do termo prostituta. O YouTube tem essa frescura agora de friend family, tá? Eu diminui um pouquinho aqui a tela, tá? Para vocês poderem ler o texto, acompanhar comigo, tá? E eu vou tentar deixar o texto sempre no alto aqui na rolagem para vocês poderem ver o que eu tô lendo aqui, tá bom? Assim fica bom para todo mundo. Então quem puder já dar um like aí no vídeo, comente o que vocês acharam, tá? Já vão ajudando aí no canal, que isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance. Como o comentário dele é pertinente, foi um comentário até inteligente, foi um argumento, eu fiz um esbocinho aqui hoje durante o dia pra gente analisar esse comentário dele, tá? Será que esses dons de profecias que Paulo fala tem a ver com os profetas que foram encontrados sangue na mulher? Vamos analisar. Aqui em Apocalipse 18 é o julgamento da grande meretriz, da grande cidade, do capítulo 17. E ele fala assim, ó, e nela, na grande cidade, se achou o sangue dos profetas, e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Aqui na terra vocês já sabem que eu tomo como terra de Israel, mas aqui ele fala do sangue dos profetas. Então essa mulher teria que ter morte de profetas para ela poder ser identificada, correto? Primeiro ponto, o período dos profetas. Zacarias profetiza que Deus retiraria os profetas de Israel. Vocês podem ver na Bíblia de vocês, em Zacarias 13, 2, 4. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, tá? E o espírito de impureza. Então aqui Zacarias está falando, eu vou tirar da terra os profetas. Não haveria mais profetas em Israel, tá bom? E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se vergonharão, cada um de sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de mantos de pelo para mentir. Observe esse detalhe aqui de mantos de pelo, tá? Que depois a gente vai retomar isso daqui, tá? Então note que Zacarias falou, eu vou retirar os profetas da terra. Se alguém ainda ousar profetizar, os seus pais vão dizer, não viverás, porque vestiu manto de pelo para mentir. A profecia de Zacarias se concretiza. Tanto que no período Seleucida, lá da Guerra dos Macabeus, lá com Judas Macabeu, e seus irmãos, etc e tal, eles já não encontram mais profetas. Olha o que diz aqui no livro de 1 Macabeus 9:27. Isso aqui tem na Bíblia Católica, tá? Se você não tem a Bíblia Católica, você pode digitar no Google o que vocês acham digitalizada, tá? Eu acho que é Bíblia Ave Maria, dos católicos. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. 1 Macabeus 9:27. O que ele está falando? Que já tinham desaparecido os profetas. Então eles não tinham nenhum profeta para ajudar eles na guerra. Já aqui em 1 Macabeus 4, 45 e 46 fala assim, e tomaram a excelente resolução de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente, sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito, o que nunca veio, tá? Tanto que na guerra dos Macabeus não tem nenhum profeta para orientar o povo ali, no meio da guerra. E Roma surgiu, pessoal, como império, após o período Seleucida. Depois que os Seleucidas são derrotados, aí vem Roma e domina Jerusalém, Israel. Logo, quando já não havia mais profetas. Então esse é o primeiro problema, tá? Agora tem uma outra questão agora que a gente vai entrar no Novo Testamento, que já o Novo Testamento já é uma outra visão, e o Novo Testamento vai discordar do Velho Testamento nessa questão. Vocês notaram que aqui no Velho Testamento já tinha acabado os profetas. Só que no Novo Testamento, os autores estendem esse período, como se ainda tivesse profetas. Então nós temos uma outra questão aqui, ó. Por exemplo, Lucas. Lucas é o único autor que menciona um profeta ali na época dele, que é uma mulher, no caso, a profetisa Ana. Ó. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Esta já era avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade. Vou passar a sirene aí, que é complicado. Então Lucas só menciona uma profetisa que já era idosa lá em Israel. Então dá a entender que ainda tinha profetas
no período ali do primeiro século. Mas fora Lucas a gente não vê profetas. A gente não vê, por exemplo, nos evangelhos Jesus cruzando com um profeta, ou mencionando algum outro profeta, ou no livro de Atos dos Apóstolos. Olha, Paulo cruzou com o profeta Ananias, não sei o que. Não temos isso, tá? Só essa mençãozinha aqui de Lucas. Mas só que mesmo no Novo Testamento, o Novo Testamento também determina o fim desse período. Foi esse versículo aqui que eu postei para o rapaz que comentou. A lei e os profetas duraram até João. Então Jesus dá a entender que João Batista tinha sido o último profeta. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, se João Batista, segundo esse versículo, foi o último profeta, Roma não tinha o sangue dos profetas, porque João Batista foi morto lá decapitado por Herodes, na Judéia, não em Roma. Por isso que não vemos profetas sendo mencionados no Novo Testamento. Até porque os profetas se dirigiam aos reis, ou representantes do povo, como por exemplo Malaquias, que ele escreve o seu livro destinado aos sacerdotes. Mas geralmente os profetas, eles se dirigiam ao rei, porque o rei era o cabeça do povo. Então ele ia lá e falava para o rei advertências, exortações, e muitas vezes eram perseguidos, né, pelos reis. E no período romano, os judeus eram subjugados por uma nação estrangeira. Então não faria muito sentido ter um profeta no período romano, porque já não tinha mais um rei, um cabeça que dirigisse o povo. Era um povo subjugado. Se fosse na época dos reis de Israel, sim, porque o profeta ia lá e falava diretamente com o rei. Se você fizer isso, eu vou levantar a Babilônia contra você. Agora aqui eles já estavam sendo subjugados por outro povo e não tinha rei, tá? Por isso que vemos no Novo Testamento mais anjos transmitindo mensagens, porque não havia profetas. Olha, inclusive deixa eu corrigir só uma letrinha que eu coloquei a mais aqui, pessoal, que eu tenho um erro de concordância. Não havia profetas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então por que um anjo vai fazer a anunciação para Maria? Porque já não tinham profetas. Se tivessem profetas, inclusive o próprio Lucas que menciona uma profetisa, né, teria sido mais lógico ele mandar um profeta para poder transmitir. Olha, Maria, o Senhor vai gerar em ti um menino, etc e tal. Então fica meio complicada essa questão. Se a lei e os profetas duram até João, e olha que eu estou sendo generoso, né, porque no Velho Testamento os profetas já tinham acabado lá antes do Seleucida, antes da Guerra dos Macabeus. Mas como o Novo Testamento traz profetas ainda, o último foi João Batista. Então como que a mulher foi encontrado nela o sangue dos profetas, se João Batista foi o último profeta? A única profetisa que é mencionada aqui é uma idosa, a profetisa Ana. E ela, se ela já era idosa, segundo Lucas, com certeza ela não viveu até a Guerra de Jerusalém. Ela provavelmente morreu na Judéia, tá? Agora, e esses profetas mencionados por Paulo? Paulo menciona que alguns cristãos tinham dons, incluindo o dom de profetizar. Aqui, ó, Romanos, note que a epístola é dirigida aos romanos, tá? Isso aqui vai ser importante também a gente ver quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então ele fala que se é um dom de profecia, que seja dado mediante a profecia da fé. Já essa outra carta de Paulo aqui é destinada aos coríntios, e ele fala assim: e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia. Olha o dom de profecia aqui. E a outra, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Só que tem o seguinte, pessoal, ter o dom de profecia é diferente de ser um profeta. O profeta no Velho Testamento, ele tinha uma função. Ele se vestia de manto de pelos, ele se dirigia ao rei, ele tinha atitudes, né, que era para representar o que Deus ia fazer, que nem Jeremias, que colocou um jugo na caveira, no pescoço, perdão, ou Ezequiel, que teve que andar pelado, enfim. E essa era a função de um profeta. Aqui Paulo está falando de pessoas que Deus deu temporariamente um dom de profecia para transmitir uma mensagem à igreja. Vamos continuar lendo aqui, ó. Porque na Bíblia vemos pessoas que Deus utilizou para transmitir uma profecia, ou de alguma forma acabaram profetizando, sem ser necessariamente um profeta. Então tem essa diferençazinha aqui, entre você transmitir uma profecia, é o que Paulo fala ali de ter um dom de profecia, ou você ser um profeta por função. Eu vou citar 3 exemplos para vocês. O primeiro está aqui no 2º livro de Crônicas, 24, 19 e 21. Ó, porém enviou profetas entre eles, os israelitas. Aqui é Deus que enviou profetas entre o povo. Então note que tinha profetas, é um período que ainda havia profetas. Para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvido aos profetas que existiam na época. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sumo sacerdote, Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também eles vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mando do rei, no pátio da casa do Senhor.
Então note que tinha profetas, o povo não ouvia os profetas. Aí o que Deus fez? Ele fez do seu Espírito Santo fazer um homem que não era profeta, que é Zacarias, profetizar. Ele falou, bom, já que eles não escutam o profeta, quem sabe esse que é um homem comum, eles vejam esse sinal sobrenatural e acreditem. Então note que Zacarias aqui ele profetizou. Agora, esse Zacarias aqui, ele entra no grupo dos profetas? Não, pessoal, não entra, tá? Eu sei que alguns podem citar o Novo Testamento em que Jesus falou assim, vós que mataram os profetas de Abel a Zacarias, mas o Zacarias que Jesus está falando é outro, tá? Esse aqui é filho de Joiada, o que Jesus fala é outro, e nós podemos identificar aquele que Jesus falou numa passagem de Flávio Josefo. Então esse Zacarias aqui do texto não era profeta, mas Deus fez ele profetizar, ele teve um dom de profecia, e nem por isso ele é considerado profeta, nem pelo judaísmo, nem pelos cristãos, tá bom? Um outro exemplo, o próprio rei Saul, livro de Samuel, capítulo 19, versículo 23 e 24, que fala assim, então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar Naiote em Ramá. Olha, aqui é o rei Saul profetizando. E ele também despiu as suas vestes, e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está Saul também entre os profetas? Eu faço a mesma pergunta aqui do livro, Saul é considerado profeta, pessoal? Quer seja na Bíblia, quer seja pela tradição judaica, quer seja pelos pastores ou igreja? Não, mas aqui nós vemos Saul profetizando. Ele ficou profetizando, então, por um dado momento, até ali por uma questão de segurança, para proteger o profeta Samuel e Davi, Deus fez Saul profetizar. Então ele também teve o dom de profecia, o que não quer dizer que Saul seja profeta. E o último exemplo está aqui, em 1 Samuel 19 e 20. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles, os mensageiros de Saul, profetizaram. Então eu posso dizer que os mensageiros de Saul eram profetas? Só porque eles tiveram um breve momento de profecia? Não, pessoal. Eles também tiveram o dom de profecia, que nem aqueles que Paulo menciona ali em Romanos e Coríntios. Mas o que não quer dizer que eles fossem profetas. Cada um é por um motivo. Aqui no caso é pela proteção do profeta Samuel. Por isso que Deus jogou o Espírito Santo neles. Mas não quer dizer que eles fossem profetas só por causa disso. Tá bom? Então, por ter um espírito ou dom de profecia temporariamente, não significa que a pessoa seja profeta. Mas mesmo se considerarmos que sim, qual desses profetas mencionados por Paulo morreu em Roma? Tem registro, mesmo no Novo Testamento, de que Roma matou os profetas? Porque Paulo escreve ali os romanos, então realmente tinham pessoas em Roma com dons, segundo Paulo, talvez alguns com dons de profecia, mas cadê o registro de que elas foram mortas por Roma? E a outra carta é aos Coríntios. Cadê o registro de que Roma foi lá em Corinto e matou os profetas? Então fica meio difícil, né, pessoal? Tanto que o próprio Jesus, segundo Lucas, ele fala assim, ó: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, se o próprio Jesus aqui, segundo o texto, ele está falando que não convém que um profeta morra fora de Jerusalém, é porque Jesus está dizendo que os profetas todos morreram em Jerusalém. O próprio João Batista, que seria o último profeta, o profeta Samuel morreu em Jerusalém, enfim, todos eles, tá? Os profetas de verdade. Os profetas tinham uma função específica, não era só o dom de profetizar. Ah, eu tive uma visão, uma profecia. Não, eles tinham uma função específica. Eles se vestiam de manto de pelo de camelo, que nem nós vimos ali em Zacarias, e eram profetas a vida toda. Não eram apenas pessoas que tinham o dom de profetizar, eles eram realmente profetas. Às vezes faziam coisas sobrenaturais, como Elias que pediu fogo do céu. Então isso é diferente do dom de profecia. Às vezes eles conseguiam fazer coisas... Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Tinham sua vida o tempo todo em risco. Eles faziam coisas sobrenaturais, como por exemplo Ezequiel teve que cozinhar bolo sob esterco. Então isso era um profeta. Ele se expunha até numa situação ali perigosa, ridícula, diante de todo o povo, para exortar o povo a voltar ao Deus de Israel, tá? Até porque esses dons espirituais aqui de Paulo fala também, a gente não tem registro de que essas pessoas estavam exortando a um público que eles voltassem ao Deus de Israel, até porque eles estavam pregando a Cristo, não o Deus de Israel. Vai ter um pouquinho diferente. Então não tem a mesma equivalência de pessoas com dons de profecias que não tinham esse dom como função. Por exemplo, Flávio Josefo menciona um profeta egípcio na história dos Hebreus. Podia até ter colocado aqui no esboço, mas deixa pra lá. Então esse profeta egípcio que ele menciona é alguém que tinha um dom de profecia, mas não era considerado um profeta. É alguém que tinha um dom. Um outro exemplo que eu posso citar é Balaão. Balaão é chamado de profeta, mas no outro sentido, tá bom? Não há nada no texto que indique isso. A tradição judaica diz que Deus pode utilizar muitas formas de transmitir uma mensagem. Pode ser um anjo, que nesse que apareceu para Maria, pode ser um profeta, pode ser um animal, pode ser uma visão,
um animal que nem na jumenta lá de Balaão, tá, pessoal? Inclusive Balaão é considerado assim um profeta, mas depois ele virou, o personagem acaba tendo uma viravolta, ele acaba virando um falso profeta, né? Mas a história de Balaão é meio confusa, tá? Pode ser um profeta, um animal, uma visão, etc. Como Moisés, por exemplo, que Deus transmitiu a mensagem para ele através de uma sarça ardente. Então, quando Deus, segundo a tradição judaica, Deus pode usar muitos elementos para transmitir uma mensagem, tá? Já no Velho Testamento, nós vemos a menção e a morte dos profetas, que nem eu falei naquele meu vídeo, ó. 1 Reis 19:14. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel, então olha aqui que ele está falando de quem? Dos filhos de Israel, os israelitas, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Quem que matou os profetas aqui? Os filhos de Israel. E só eu fiquei e busco a minha vida para tirar. Vamos ver outro livro aqui, ó, Neemias. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das costas, e mataram os teus profetas. Quem é que jogou a lei para trás, pessoal? Quem é que vivia sob uma lei? Israel. Então aqui ele está dizendo que Israel matou os profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem a ti, e assim fizeram grandes abominações. Só para citar aqui o Novo Testamento, ó, Lucas 13:34, Jesus fala assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os teus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Então nós não temos referência, por exemplo, de Jesus falando que Roma mata os profetas, mas Jerusalém sim. Até porque fica meio difícil, né, dividir as duas cidades, né, pessoal, colocar as duas na mesma categoria. Ok, ó, ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas, e vossos pais os mataram. E Jeremias disse que Israel pagaria pelo mal em dobro, porque esse rapaz também ele me questionou, por que eu falei dos profetas lá do livro de Reis, se eles eram de outra época e não do primeiro século. Então vamos entender aqui, ó, por que eu falei isso, ó. Jeremias 16:18, ó. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres. Cadáveres de quem? Que eles mataram. Das suas coisas detestáveis e das suas abominações encheram a minha herança. Então aqui ele usa o termo em dobro, Mishneh. E no Apocalipse, o autor fala que a Babilônia pagou em dobro. Tem a mesma referência aqui, ó. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro. Ok, em dobro. Conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Agora, por que em dobro aqui, amadinho? Você já tinha passado um bom tempo da época lá da Babilônia para Roma. A tradição judaica, pessoal, entende o seguinte, que Deus ele pode retirar um decreto mau, como esse daqui, por exemplo, se arrepender de castigar alguém, ou deixar de fazer. Ó. Eu não vou castigar mais fulano. Mas ele não se arrepende de um castigo, de um decreto bom. Por exemplo, eu abençoarei Abraão. Então a bênção ele não retira. Só uma maldição ou um castigo. E o que acontece? Todo esse tempo, depois que os judeus foram e voltaram da Babilônia, Deus deu um tempo para que o povo de Israel se arrependesse das suas maldades e se tornassem pessoas mais humanas, pessoas mais com mais empatia pelo próximo. Só que o Talmud nos informa, vou mostrar aqui para vocês, ó, o Rabi Yonan, isso aqui vocês podem ler, é o Talmud Gutin 55b, 57b, que aquela geração foi destruída porque era uma geração má e perversa. Era uma geração que uns se agradavam de ver a desgraça dos outros. Tem até uma explicação aqui de um rabino que teve um conflito entre Kantsa e Bar Kantsa, tá? Para tentar explicar isso. Então dá a entender que aquela geração não se arrependeu das maldades, ao contrário, eles multiplicaram as maldades, segundo informações talmúdicas. Então o que ele dá a entender? Dá a entender que aqui na visão do autor do Apocalipse ele tem a mesma impressão. Olha, já que eles não se arrependeram, continuam fazendo maldade, continuam matando irmãos contra irmãos, nós vamos ver aqui adiante também, então Deus vai retribuir em dobro, ele não vai retirar esse decreto negativo. Agora, se eles tivessem se arrependido, Deus talvez tivesse retirado esse decreto negativo, tá bom? Tanto que o autor diz no capítulo 18 que os judeus se lamentaram por ela, pela Babilônia, pela grande cidade. Aqui, ó. E lançaram pó sobre suas cabeças. Preste atenção nessa expressão. E lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus e mar, no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Pergunta, quando que Roma foi assolada, pessoal? Tem algum registro disso? Quer seja no primeiro século ou no segundo século? A queda de Roma só se dá após a divisão do Império, lá com o Império Bizantino. Mas não temos nenhum registro de que Roma foi assolada ou destruída ali no primeiro século. Aqui ele fala, ó, foi assolada, no passado, na visão do autor, quer dizer que já tinha acontecido. Então Roma não foi assolada. E essa expressão aqui, lançar o pó sobre a cabeça, é uma expressão dos judeus. Aqui, ó, Lamentações 2:10. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre as suas cabeças. Aqui, ó, lançar pó sobre a cabeça. Cingiram sacos, as filhas de Jerusalém abaixam as suas cabeças à terra.
Ezequiel 27:30. E farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão. Então essa é uma expressão tipicamente do povo judeu, pessoal. Vocês podem ver lá, por exemplo, Jefté. Depois que ele faz um voto, a filha dele entra pela porta, aí ele rasga as vestes e joga a terra sobre o corpo. Então às vezes é terra, às vezes é cinza, às vezes é pó. Rasgam-se as vestes, é uma expressão de lamento do povo judeu. Então fica a pergunta aqui, por que os judeus se lamentariam pela queda de Roma, se eles viviam se rebelando contra Roma? O sonho deles era se livrar dos romanos. Eles iam jogar pó sobre a cabeça e se lamentar sobre a queda de Roma? Oh, caiu a grande cidade, que lamentação, que não sei o que. Faz algum sentido para vocês? E quando foi a queda de Roma? Essa é a pergunta que eu faço. Porque ali no capítulo 18 a Babilônia cai. Ela foi queimada no fogo. Num só dia veio suas pragas, ira, destruição, não sei o que. Quando foi que aconteceu isso com Roma? Então fica aí, pessoal. O entendimento de Joséfo, tá? Só para finalizar aqui o vídeo. Aqui eu copiei da história dos Hebreus, tá? Faltou uma palavrinha aqui, mas dá para entender, ó. Passe de século a século a fim de perpetuar o reconhecimento por tão grande benefício. Embora estejais à beira do precipício, aqui ele está falando com o povo judeu, ainda vos podeis salvar, pois asseguro que os romanos vos perdoarão, contanto que não vos obstineis mais em vos tornar desindigno de todo perdão. E para que não possais duvidar da minha palavra, considerai que é um judeu que a dá. José era judeu. Por que motivo ele a dá e da parte de quem a dá? Deus me livre de ser tão infeliz e tão covarde, de esquecer a minha origem um amor que sou obrigado a ter pelas leis do meu país. Mas em vez de ficarem impressionados com tantas considerações, começais um novo furor e continuais a me injuriar. Mas confesso que o mereço, pois estou agindo contra a ordem de Deus, exortando-vos a pensar na salvação àqueles que sua justiça condenou. O que ele está dizendo? Que Deus já tinha condenado Jerusalém à queda e ele estava exortando que as pessoas se arrependessem para evitar a morte de judeus. Todos sabem, aqui a amarelinha, que os profetas predisseram que essa miserável cidade será destruída. Que miserável cidade que seria destruída que José está falando? Jerusalém. Então note que aqui no entendimento de José, tá? Eu só estou citando para... Até porque eu acho que a gente só pode usar como referência, tá? Não pegar o entendimento das pessoas, mas no entendimento dele, Jerusalém era uma cidade miserável, que coincide com a fonte talmúdica, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, e que seria destruída. Quando virmos os que têm a graça de terem nascido judeus manchar a mão com assassinos de seus próprios irmãos. Então aqui ele faz uma pergunta. Ó. O que ele está dizendo? Que os judeus mataram seus próprios irmãos na época dele. Por isso que eu falei que o autor de Apocalipse ele entende que Deus ia retribuir em dobro, porque eles não pararam com as maldades. Esse tempo talvez ainda não chegou. Toda a cidade, também o templo de Jerusalém, ainda conserva os corpos daqueles que tão cruelmente massacrastes. Podemos então duvidar que Deus mesmo não se una aos romanos? Ó, que ele está falando que Deus ia se unir aos romanos, ó, para fazer espiar pelo fogo tanta abominação e tantos crimes? Então, esse é o entendimento de José. Eu só estou citando aqui para ser honesto com vocês, tá? Mas aí vocês tirem suas conclusões. E uma última curiosidade, Joséfo também se considerava profeta. Então ele também seria mais um profeta que seria pós o fim dos profetas lá do Velho Testamento, tá? E ele morreu em Roma. Aí, amadinho, temos um profeta que morreu em Roma, achamos o sangue de um profeta em Roma. Mas ele não foi morto por Roma, ele morreu em Roma, provavelmente de velhice ou idade avançada, tá? Então não se achou o sangue dele em Roma, porque se ele morreu de velhice, ele não foi morto por Roma, tá? E Joséfo também, que se considerava profeta, ele não menciona outros profetas na sua época. Então se ele menciona é porque não tinha mais outros profetas. Então a pergunta original que eu fiz fica, deixa eu até colocar aqui no vídeo, ó, quem quiser responder, responde. Ó. Quando foi que os romanos mataram os profetas? Tá? Podem comentar, se tiver outros pontos que eu falei naquele vídeo que eu omiti, porque eu achei irrelevante, ou que eu achei que não deveria tratar, podem comentar aí também que a gente faz um videozinho assim, um esbocinho e analisa, tá? É até bom, até gostei do comentário desse rapaz, que eu tive um tema novo para fazer o vídeo, né? Que final do mês eu faço mais vídeos para ver se aumenta um pouquinho meu AdSense para eu receber no mês seguinte aqui do YouTube, tá? Então, quem gostou aí já comenta aí, dá um like no vídeo, tá? Comente aí para dar engajamento. Quem discorda também é livre para comentar, tá? Eu não bloqueio ninguém, tá? Que eu acho até que em teologia isso é saudável. Se a pessoa tem um bom argumento e esse argumento é de uma forma educada, não é de uma forma agressiva, não tem por que não analisar, tá? Então quem quiser, tiver outros argumentos aí, comente aí, que aí, eventualmente eu faço um outro esboço, tá bom? Obrigado aí pessoal por terem assistido, tá bom? Deixa o like por favor, paz a todos.